Cartoleiros e cartoleiras! Antes de falar dos meio-campistas bons e baratos, queria esclarecer uma coisa com vocês. Eu dei minha opinião que queria pegar uns bons e baratos por causa da primeira rodada e muitos estão optando por pegar outros jogadores pensando ao longo do Cartola. Ok, eu entendo e respeito a opinião de todos vocês, mas a questão que eu quero levantar é a seguinte: se o Cartola não mudar a forma de valorização este ano, as duas primeiras rodadas são as mais importantes para valorizar. No ano passado, eu mesmo valorizei 40 cartoletas na primeira rodada e mais 40 cartoletas na segunda rodada. Então, no meu pensamento, por exemplo, vamos falar de goleiros. Eu optei pelo Martin Silva, do Vasco, por considerar que o jogo dele na primeira rodada é mais fácil do que o do Paulo Vitor. É lógico que tudo isso é uma suposição, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte: se eu começo o jogo com 100 cartoletas na primeira rodada, eu preciso de jogador barato na primeira rodada, porque em 2 ou 3 rodadas eu já vou valorizar muito. Depois, ao longo do Cartola, eu vou ter cartoletas para comprar o Paulo Vitor, por exemplo, mesmo que ele custe 10, 15 ou até 20 cartoletas. A minha dificuldade vai ser na primeira rodada. Até porque se o Paulo Vitor começa custando 5 cartoletas e que ele faça muitos pontos na primeira rodada, ele já logo sobe para 12, 15, 16 cartoletas rapidamente. E aí vira ilusão essa história das 5 cartoletas. Com o Ricardo Goulart ano passado, ele também começou custando 5 cartoletas. Aí no primeiro ou segundo jogo dele pelo Cruzeiro ano passado, ele fez gols e já foi para cerca de 15 cartoletas. Mas quando eu tinha só 100 cartoletas, ele custava 5 cartoletas. Quando ele passou a custar 15, 16 cartoletas, aí eu já tinha quase 200 cartoletas, não fazia mais diferença dele estar caro. Então é por isso que eu tenho pensado mais na primeira rodada do que a longo prazo, ok? Mas eu respeito todas as opiniões. Bom, com relação aos jogadores considerados volantes, eu destacaria o Arouca ou o Maicon, mas só pelo fato deles jogarem em casa na primeira rodada. Talvez eu nem vá com eles no meu time. A gente tende a preferir mais os meias ofensivos, né? Mas para registrar meu voto, eu vou votar no Arouca, ok? E de meias ofensivos, eu destacaria o Wagner do Fluminense, justamente por ter uma partida considerada mais fácil na primeira rodada. Porém, Lucas Lima e Dátulo são ótimas opções. E não precisam se preocupar se o Lucas Lima vai ser vendido no meio do ano ou não, porque até lá a gente já vai ter dinheiro suficiente para comprar qualquer jogador que custe mais caro. Aliás, a nossa intenção no Cartola é comprar o jogador barato e torcer para ele ficar caro. Ué, porque aí é sinal que ele fez bastante pontos quando estava no nosso time e nos rendeu cartoletas. Se o bom e barato for o Lucas Lima, por exemplo, e eu comprar ele na primeira rodada, eu quero que ele vá muito bem, que faça 20 pontos e valorize muitas cartoletas. Se depois ele for vendido para o exterior ou para outro time, terão outros jogadores que não foram tão bem assim e aí vão estar baratos. Então hoje eu vou votar no Wagner do Fluminense, porque eu penso em talvez ele no meu time na primeira rodada, se ele custar 5 cartoletas. Se ele me render boas cartoletas agora, aí eu vou poder pegar o Dátulo ou o Lucas Lima depois, quando eu tiver mais cartoletas, mesmo que eles estejam custando mais caro. Bom, para finalizar também quero deixar uma pergunta para vocês, peço para que me respondam aí no YouTube, se vocês gostariam que mudassem os esquemas táticos do Cartola e que fosse obrigatório escalar pelo menos um volante. Qual a opinião de vocês? Vocês queriam isso ou não? Quem quiser escalar 3 volantes, quem quiser escalar 3 meias ofensivos, ou vocês prefeririam que tivesse pelo menos um dos volantes obrigatório? Bom, por hoje é só. Quero mandar um abraço para a galera que já está ansiosa pelo Campeonato da Gazeta. Em breve a gente vai falar do campeonato, mas tem que esperar o Cartola reabrir, ok? E o chat do site também. Já já volta, então logo mais vou fazer o vídeo dos atacantes. Saudações cartoleiras! Fui!